E à medida que os colegas forem chegando, eu vou admitindo aí, tá bom? Eu quero dizer para os senhores jovens que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Espero que tenham aproveitado a semana passada, que foi semana de recesso. Espero que estejam todos bem e vamos lá de novo, né, jovens? Começando o segundo semestre de forma remota, firmes e fortes, beleza? Eu sei que deve estar sendo bem puxado para vocês aí, então, se vocês precisarem da minha ajuda, jovens, eu estou à disposição, tá bom? Vocês têm meu e-mail, podem mandar mensagem, a gente vai trocando uma ideia se vocês precisarem. Fechou? E galera, seguinte. Na última aula eu deixei indicado para vocês 3 vídeos, tá bom? Não sei se vocês conseguiram ver os 3, só 2, só 1, nenhum, mas eles vão tratar de movimento circular. E eu vou discutir os conceitos principais com vocês agora nessa aula, mas o nosso objetivo não é discutir movimento circular, é falar de força no movimento circular. Quando a gente encerrou o segundo bimestre, nós estávamos falando de força, né? Força peso, normal, atrito, tração, em bloquinhos que estavam em cima de um plano inclinado, de um plano horizontal, que estavam presos por um fio. Então, era esse contexto que nós estávamos. A gente vai continuar falando dessas forças, mas agora em corpos que estão em rotação. Mas para nós conseguirmos fazer essa análise, nós precisamos conhecer o movimento circular. Então, eu vou fazer uma pincelada geral com vocês. Não vou falar de todos os tópicos de movimento circular. Eu vou falar daqueles que nós precisamos para falar de força no movimento circular, beleza? Então, se você assistiu os vídeos, provavelmente você vai ver que tem alguns conceitos que estão presentes lá, que eu não vou comentar agora com vocês aqui. Porque o nosso objetivo não é estudar o movimento circular, mas é tê-lo como ferramenta. Então, vou relembrar com vocês e conversar com vocês sobre essas ferramentas que nós precisamos apenas. Fechou? Então, essa aula de hoje é para isso. E aí, na semana que vem, nós vamos falar de força, daí sim, tá bom? Força no movimento circular. Beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com os senhores. Aos que chegaram um pouquinho depois, sejam todos muito bem-vindos à aula de Física B. Vamos lá. Aqui. Compartilha aqui. Então vamos lá, jovens. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar aí no chat que nós vamos trocando uma ideia, beleza? Então, movimento circular. Pois bem, jovens, é meio óbvio, né? Se é um movimento circular, é um corpo que percorre uma trajetória que é uma circunferência. Tá aí. E essa circunferência, eu vou dizer para vocês que ela tem um raio R. Fechou? E eu tenho um corpo que percorre essa trajetória circular. Tá aqui esse corpinho. E ele percorre a trajetória circular, jovens, no sentido anti-horário. Então, a velocidade dele nesse ponto é na vertical para cima, de forma que a rotação dele nesse sistema é no sentido anti-horário. Beleza. Jovens, concordam comigo que esse móvel aqui, esse quadradinho, esse cubinho, esse retângulozinho, quando ele dá uma volta completa, ele leva um certo tempo para isso? Então, esse tempo de uma volta completa é o que nós vamos chamar de período. Ó. Período, que é representado pelo T maiúsculo, Pzão, ele é tempo. Tempo do quê? Tempo de uma volta completa. Beleza? Então, o seu exercício fala assim. Um corpo em movimento circular tem período de 3 segundos. O que isso significa? Que o tempo que esse corpo leva para dar uma volta completa nesse sistema circular é de 3 segundos. Beleza?
Então, o período é 3 segundos. Beleza. E frequência, jovens, o que vai ser frequência? Por definição, frequência é o número de eventos que acontecem dividido pelo tempo para esses eventos acontecerem. Então, se eu quero saber com que frequência você pisca, é o número de vezes que você pisca dividido pelo tempo que você levou para piscar. Se eu quero saber com que frequência uma torneira pinga, é o número de vezes que a torneira pingou dividido pelo tempo que essas gotas levaram para cair. Tá bom? Se eu quero saber a frequência de rotação, é o número de voltas dividido pelo tempo necessário para que essas voltas acontecessem. E se eu penso num caso específico aqui, ó, de uma volta, nós acabamos de ver que o tempo de uma volta é o período. Então, a gente pode representar frequência como o número de voltas pelo tempo das voltas ou 1 sobre o período. As duas equações, jovens, são válidas, tá bom? Mas essa que eu coloquei dentro da caixinha aqui, ó, ela é mais usada, ela é mais importante, digamos assim, em termos do que nós vamos precisar fazer para movimento circular em força, tá bom? Então, sabemos, período é o tempo de uma volta completa. Se ele leva 2 segundos para dar uma volta, o período é 2 segundos. Se o período for 2 segundos, então a frequência vai ser quanto? 0,5 Hz, tá bom? A unidade de medida para a frequência vai ser o Hertz, que a gente representa por Hz. Tá bom? Hertz. Ou seja, ele dá meia volta a cada segundo. 0,5 Hz. Beleza. Mas vocês estudaram lá com o professor Afonso movimento linear, né? Uniforme, movimento uniforme, aquele que tinha velocidade constante. Então, essa velocidade que vocês viram lá com o professor Afonso era uma velocidade linear, jovenzinhos. Lembram como que eu calculo essa velocidade linear no MU, no movimento uniforme? São duas equações que vocês têm para o MU. Uma é o sorvete, S igual a S0 mais VT. E a outra, qual que é? Podem mandar no chat aqui para mim. Vai lá. Vou fazer vocês interagirem comigo. Não sei se dormem aí, eu não vejo. Manda, vai. Pode mandar. Manda, vai, manda, manda. Manda lá no chat, manda. Pode mandar, vai. Manda, manda. Não existe velocidade linear, professor. Você está viajando na maionese. Vamos ver se não é que ninguém me manda nada. Eu vou escolher aleatoriamente algum ser humaninho daqui da turma. Pedro Pedroso. Sabe me dizer como que era essa velocidade? Se não lembrar, fala, professor, não lembro, não tem problema. Espera aí, professor. Interagiu. Eu vou colocar o primeiro símbolo aqui, ó, talvez ajude a lembrar. Não faço ideia. Velocidade linear, jovenzinhos, ó, era ΔS por ΔT, a definição de velocidade média, lembram? Velocidade média, ΔS por ΔT, caminho percorrido, deslocamento pelo tempo. Fechou? Então anotem aí para não esquecerem mais. Beleza. E se ele também está no movimento circular, significa então que ele tem uma velocidade angular, jovenzinhos, coisa que antes nós não tínhamos. Velocidade angular. E a velocidade angular nós vamos representar por W. E se a velocidade linear é deslocamento linear, a velocidade angular vai ser deslocamento angular sobre tempo, ou seja, quantos graus ele anda por segundo. Só que, jovens, no sistema internacional, ângulo, né? Angular vem de ângulo. Ângulo é medido em radianos e não em graus. Então, essa velocidade angular aqui, ó,
ela é medida assim, ó, em radianos por segundo. Essa é a unidade de medida de velocidade no sistema internacional. Lembram como que é a conversão de graus para radianos, jovens? Vou deixar aqui em cima para vocês porque eu sou gente boa, ó. 180 graus é igual a 1 pi radiano. Deixa eu ver essa caixinha verde aqui, ó. Beleza? Então tá ali, 180 graus é 1 pi radiano. Então, se precisar fazer a conversão, você já tem um fatorzinho de conversão ali. Agora, gatinhos e gatinhas, respeitável público, pense em Couto Everton o seguinte. Se eu falo para vocês que essa caixinha deu uma volta completa no parangolê todo e chegou de novo nesse mesmo lugar, concordam que ela deu uma volta completa e a variação angular de uma volta completa, 360 graus, é igual a 2π radianos? Então, eu posso reescrever essa velocidade angular assim, ó, para uma volta completa é 2π. Só que o tempo de uma volta completa, a gente viu que é quem? O período. Então, eu posso falar que é 2π sobre o período. Olha que bacana, olha que legal. E eu posso fazer a mesma brincadeira para velocidade linear, ó. Se ele deu uma volta completa, jovens, ele andou um comprimento de circunferência. Quanto que é o comprimento de circunferência? É 2πr. E o tempo de uma volta completa, nós já vimos que é o período. Então, pode ser 2πr sobre t. E aí, gatinhos e gatinhas, olha que bacana, olha que legal. Nós temos que frequência é 1 sobre período. Então, nós também podemos escrever ainda que essa velocidade é 2π vezes o raio vezes a frequência. E a mesma coisa aqui, ó, 1 sobre π, eu posso escrever também que esse ômega é 2π vezes a frequência. Então, olha que legal, em 3 segundos eu já tenho mais 6 equações para vocês aqui, jovens. Essa é a desvantagem do movimento circular. Tem muita equação para você poder usar. Mas, em contrapartida, isso é bom. Você tem uma equação de acordo com cada informação que o exercício pode fornecer para você daquele movimento de rotação. Professor, Diga, meu rei. o que ali é velocidade é igual a 2πr divididos por período? Ali, Isso aqui? Tá. Isso aqui é o seguinte, ó, eu parti da equação da velocidade linear, tá bom? Partir dessa equaçãozinha aqui. Aí eu falei, ó, esse carinha aqui, esse retângulo, ele deu uma volta completa. Se ele deu uma volta completa, qual é o caminho que ele percorreu? O comprimento que ele percorreu. É o comprimento de uma circunferência. Como que eu calculo o comprimento de circunferência? 2πr. Então, eu falei, ó, o caminho percorrido foi de 2πr, tá bom? Só que se ele deu uma volta, eu vou usar o tempo de uma volta. E o tempo de uma volta é o período. Então, ficou 2πr sobre t. E aí eu vi que o t no denominador, ó, ele é quem? A frequência. Então, eu tirei o 1 sobre t daqui e substituí pela frequência. Esse mesmo raciocínio eu usei aqui. Se ele deu uma volta, a variação angular que ele sofreu foi 360 graus. 360 graus em radianos é 2π radianos. Então, a velocidade angular vai ser o quê? 2π dividido pelo tempo. Só que o tempo de uma volta é o período. Por isso o Tzão ali, o T maiúsculo. Beleza, professor. Obrigado. Quem que tinha me perguntado aí? O Henrique. Henrique, beleza, Henrique. Mais perguntinhas? Mandem, jovenzinhos. Bandem. Show. Legal. Agora, jovens, pensem com o tio Everton o seguinte. Nós temos velocidade linear e angular. Será que tem como nós relacionarmos as duas? Tem sim, jovenzinhos. Tem sim. Eu vou fazer a equaçãozinha bem aqui no meio, ó.
A gente pode falar que velocidade angular é igual a velocidade, perdão, linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Por que, professor? De onde você tirou isso? Que bruxaria é essa? Ó, eu tenho 2π sobre t aqui nessa equação. Eu vou pintar, mas depois eu apago. Ó, 2π sobre t aqui. E eu vi que 2π sobre t é ômega. Então, no lugar do 2π sobre t, eu escrevi ômega. Então, ficou V igual a ômega R. Beleza? Então, essa equaçãozinha, ela relaciona movimento linear e angular, jovens. Essa equaçãozinha aqui, ela é muito importante, jovens. Muito importante. Porque ela faz a relação entre esses dois movimentos. Linear e angular. E ela é a única que vai fazer isso, beleza? Então, destaquem ela aí, passem marca-texto, cola glitter, cola bastão, sei lá qual é o recurso que você usa aí para isso, mas usem nesse momento aqui, vamos ver se eu dou boa. Não, não deu boa. Não deu boa, não sei usar, não vou me mitigar, fazer um negócio que eu não sei. Deixei vocês usem marca-texto aí, eu não uso marca-texto aqui não. Deve ser esse aqui, né? Tá aí, destaquem porque ela é bastante importante, jovenzinhos. É ela que vai relacionar os dois movimentos, beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram os coraçõezinhos e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza. Então, suave. Deixa eu fechar aqui. E agora, jovens, tem outra grandeza fundamental para nós, que é a aceleração centrípeta. Quando vocês estudaram, jovenzinhos, lá com o professor Afonso. Ah, professor, eu não vi nada disso com o professor Afonso. Eu sim que eu sei. Mas você não tem desculpa porque você estudou com o seu professor de física do 9º ano e eu conversei com ele, ele me disse que trabalhou isso com vocês, aceleração. Então vamos lá. O que que era a aceleração? O que que media uma aceleração? Ela media a variação de velocidade por variação de tempo, metro por segundo ao quadrado, beleza? Aqui, jovenzinhos, a aceleração centrípeta, ela tem um significado um pouquinho diferente. Ela é uma aceleração que aponta sempre para o centro da trajetória. Então, pensa com o tio Everton, a aceleração muda a velocidade. A aceleração linear, aquela que vocês estudaram como delta V por delta T, ela muda o valor da velocidade. Eu vou escrever ela aqui em cima, tá bom? A aceleração era igual a delta V por delta T. Lembram? Essa aceleração aqui, ela muda o valor de V. Ela muda o valor da velocidade. A aceleração centrípeta, meus queridos alunos, ela muda a direção. Muda a direção de velocidade. Então, olha só. Eu falei para vocês que ela sempre aponta para o centro. Então, quando o corpo está nesse ponto, ela aponta aqui, para o centro. Quando o corpo estiver nesse ponto, ela também vai apontar para o centro. Por isso o nome centrípeta. Ela é uma aceleração que aponta sempre para o centro. Beleza? Como que eu calculo essa aceleração centrípeta? Simples, é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. V quadrado sobre R. Jovens, de tudo isso que eu falei para vocês aqui, é tudo importante? Quais são, aliás, as duas principais equações? São essas que eu vou pintar de amarelinho. A primeira, que está ali, relaciona a velocidade linear e angular. E agora, jovenzinhos, essa aqui, porque ela vai falar da aceleração centrípeta. E como o nosso objetivo ele é falar de força, ela vai depender dessa aceleração centrípeta.
Beleza? Então, olha só. Quem aí lembra a segunda lei de Newton para me falar? Pode mandar no chat ou pode falar pelo microfone. Quem acertar ganha uma caixa de bis quando nós voltarmos para o presencial. E eu pago, vocês sabem que eu pago, só demora um pouco para pagar, mas eu pago. Segunda lei de Newton, vai lá. Escolher alguém aqui, vamos subir. Vanini, Gustavo. Professor. Opa, quem alguém vai falar? Pode falar, pode falar. O princípio fundamental da dinâmica. Isso. E o que que diz a equação? Ela afirma que a força resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto de sua massa Massa pela com aceleração. glória a Deus. Henrique que falou para mim, certo? Sim. Boa, valeu, Henrique. Escapou dessa, Vanini. Na próxima eu colo em você. Obrigado mesmo, Henrique. Muito obrigado. Galera, força resultante é massa vezes aceleração. Bastante importante lembrar disso. Se agora eu estou falando de aceleração centrípeta, consequentemente eu penso também, jovens, numa força resultante centrípeta. E aí que mora a grande novidade. Por quê? A força resultante centrípeta, jovens, ela não tem uma equação pronta para a própria força. Eu sei calcular o valor dela se eu souber a massa e a aceleração centrípeta. Mas no meu problema, em cada situação, ela é representada por uma força diferente. Então, ela pode ser a força peso, ela pode ser a força normal, ela pode ser tração. Então, vou colocar aqui, ó, pode ser peso, atrito, tração, normal. Meu Deus, professor, e como que eu vou saber? Você vai ter que ler o enunciado e identificar qual é a força nesse sistema que faz o papel de resultante centrípeta. Então, ó, primeiro, todo corpo em movimento circular obrigatoriamente tem uma aceleração centrípeta. Consequentemente, obrigatoriamente, ele também vai ter uma força resultante centrípeta, que aponta para o centro, né? O nome já sugere. E aí você vai ter que olhar para o teu sistema e ver qual é a força que sempre está apontando para o centro. É o peso? É a normal? É a tração? E aí você vai saber identificar qual é essa resultante centrípeta. Tá bom? Jovens, todo o nosso esforço desse capítulo é para estudar isso aqui, ó. Força resultante centrípeta. Tudo isso que eu falei é o objetivo de estudar isso aqui. Só que para você saber resultante centrípeta, tem que saber a aceleração centrípeta. E aí tem que conhecer a trajetória circular. E às vezes você precisa calcular essa velocidade linear a partir da velocidade angular. Então você tem que saber o que é a velocidade angular. Às vezes depende do período, às vezes depende da frequência. Por isso que eu fiz todo esse apanhadão com vocês. Para que, se caso, não é que sempre vai precisar, mas se caso precise, vocês têm a ferramenta construída para vocês poderem se organizar aí. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos para o tio Everton. Vai lá. Podem mandar via chat se quiser. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A princípio o chat está sossegado aqui, não tem nada não. Beleza? Então tá, jovens, nós fechamos essa parte principal. Porém, tem mais um tópico ainda de movimento circular que eu quero conversar com vocês, que é a transmissão de movimento circular. Então, se quiserem dar um print na tela aí, caso alguém esteja salvando essas lousas, tem 2 segundinhos para isso, que eu já vou pegar uma nova lousa. Então, vamos lá. Transmissão de movimento circular. Ele roda mesmo.
Professor, como assim, né? Como é que eu vou transmitir movimento circular? Será que é por telepatia? Não, né? Como é que você vai fazer para trans... Eu faço uma piada muito ruim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Como é que eu vou fazer para transferir esse movimento circular? Primeira forma, jovenzinhos, é a transmissão por corrente, correia. Como é que é? Corrente, correia. Deixa eu mais um. Contato, engrenagem. Ó, nessas situações todas, a condição para que aconteça é a mesma, tá bom? Por isso eu coloquei todas essas possibilidades aqui. Então, vamos pensar nessas situações de duas roldanas acopladas aqui, ó. Então, ó, eu tenho duas roldanas e elas estão acopladas por uma correia. Então, isso aqui que eu desenhei em volta é uma correia que está percorrendo essas duas roldanas. Essa menorzinha aqui, eu vou falar que é a roldana 1, que tem raio 1. Essa maior aqui, eu vou falar que é a roldana 2, que tem um raio 2. E elas, jovenzinhos, estão girando com uma velocidade angular no sentido horário. Beleza? Jovens, para que a transmissão de movimentos aconteça aqui de forma correta, o que eu tenho que ter? Qual é a condição para que isso aconteça? Concorda que, se essa polia 2 girar muito rápido, puxar mais corrente do que a polia 1 está soltando, essa corrente vai arrebentar? Ou essa correia vai arrebentar? Então, para a correia não arrebentar, as duas têm que girar com a mesma velocidade, de forma que essa correia tenha um movimento uniforme nesse sistema. Então, a condição para que essa transmissão de movimento aconteça de forma correta, jovenzinhos, condição é que a velocidade linear da polia 1 seja igual à velocidade linear da polia 2, jovens. Essa é a condição. Beleza? E aí vocês são bichão, vocês já estão ligados, vocês já lembram dessa equaçãozinha aqui, ó, que eu passei na lousa anterior, que velocidade linear era 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, se eu pego essa informação e substituo aqui, ó, eu posso falar que a velocidade 1 é 2π vezes raio 1, frequência 1, e a velocidade 2 é 2π vezes raio 2, frequência 2. Aí faz tchucu-tchucu aqui, ó, passa a vara no 2π, porque é igual nos dois lados da igualdade. No final do dia, você fica com a relação de que o raio 1 vezes a frequência 1 é igual ao raio 2 vezes a frequência 2. Então, ó, essa conclusão que eu chego é partindo da condição inicial. Beleza? Então, se você tem um exercício teórico aí, de múltipla escolha, você pode ir direto para essa equaçãozinha aqui para resolver o teu sistema, se for transmissão de movimento por correia. Agora, se for uma questão aberta, principalmente para a galera que tem física nas específicas aí, jovens, ó, tem que sempre partir dessa condição, tá bom? Do ponto inicial. Outra possibilidade de transmissão de movimento, jovens, é por eixo. Então, tá aí. Vou dar mais uma passadinha aqui. Ó, transmissão de movimento por eixo. Nós temos esses dois discos, tá bom? E eles estão presos, jovenzinhos, por esse eixo. Eu vou falar que esse disco menorzinho aqui é o disco 1, e esse disco 1 tem um raio 1,
E esse maiorzinho aqui é o disco 2 e ele tem um raio 2. E que esse sistema todo, ó, ele está rotacionando com uma velocidade angular no sentido horário. Ômega aqui no sentido horário. Beleza? Jovens, pense o seguinte. Se esse disco aqui de cima, se ele der meia volta, esse aqui também tem que dar meia volta. Por quê? Se ele girar menos, esse eixo aqui do meio vai torcer. Um vai girar mais do que o outro eixo torce, pode quebrar, pode trincar. Então, a condição é que os dois andem juntos. Ou seja, se esse aqui anda 90 graus, se esse roda 90 graus, esse aqui também vai rodar 90 graus. De forma que o eixo rotacione igual para os dois, que não tenha torção. Então, a condição nesse sistema, qual é? É que a velocidade angular do disco 1 seja igual à velocidade angular do disco 2. Beleza? Essa, jovens, é a condição para que a transmissão de movimento por eixo aconteça de forma correta. Tá bom? Então, vou deixar essa equaçãozinha destacada para vocês aí. Não vou fazer dedução como eu fiz para das polias acopladas por corrente, porque aqui não tem uma regra. Ele pode pedir muitas análises diferentes, e aí você usa equações variadas. Já na transmissão de movimento por correio, o mais comum é essa deduçãozinha aqui que nós vamos fazer. Por isso que eu já deixei ela pronta para vocês ali. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Aqui pelo chat tá tudo ok. Galera, então, ó, tudo isso que eu falei para vocês é para dar base para nós discutirmos força em movimento circular, que é o que nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Eu deixei 9 exercícios indicados para vocês aí, jovenzinhos, que vão depender só desses tópicos que nós trabalhamos hoje. Então, são os aplicando o conhecimento do 1 ao 9, página 81 e 82. Eu deixei indicado lá no planejamento semanal, tá bom? Na semana que vem, eu ainda não vou fazer a correção desses exercícios. Na semana que vem, eu ainda vou falar de força centrípeta com vocês, vou discutir o tópico de força centrípeta, e daí sim, na aula seguinte, a gente faz uma correção geral para discutir alguns exercícios de transmissão, de movimento circular e principalmente de força centrípeta. Beleza? Se quiserem dar um print na tela, jovens, agora é a hora que eu já vou encerrar o compartilhamento. Beleza? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção de vocês, desejo um excelente final de semana. Nos vemos de novo na sexta-feira da semana que vem. Beleza? Professor. Falou, jovenzinhos. Alguma perguntinha? Mandem aí. Professor, Diga. quando que a gente vai começar a usar o livro 2? A gente já Opa, começou, na verdade? Eu tô em dúvida. Já. Esse tópico que eu trabalhei com vocês hoje já é do livro 2, tá bom? Beleza. Página... Cadê? A partir da página 71, tá bom? Beleza, professor. Beleza? Beleza. Falou. Mais perguntinhas, jovenzinhos? Então, até a próxima, galera.